20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Oh boy. Oh boy, it looks good, Wally. Somebody must be leaving the ground. Building's shaking. We're getting that buffeting we've become used to. What a moment. Man on the way to the moon. Olá, turma! E aí, tudo bem? Hoje o nosso tema é esse, né? Nós vamos falar de tecnologia, né? E aqui vocês estão vendo, né? Todo o esquema montado aqui, né? Para falar sobre tecnologia. Bom, essa foi lá em 1969, quando o homem teve a oportunidade de chegar à Lua. Isso vai completar 51 anos em 2020. Então, no ano passado se comemorou 50 anos da chegada do homem à Lua, em 1969, julho de 1969. Está pertinho aí de completar 51 anos. E o nosso tema é sobre tecnologia, mas dentro da pré-história. Vamos deixar essas novas tecnologias, como a do foguete, propulsão a jato, a chegada do homem à Lua, para o 9º ano, que isso é um tema que a gente pode trabalhar no 9º ano. Mas a tecnologia que eu quero falar para vocês é lá da pré-história. E o Luquinha tá bem afinado aqui, ó. Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar... Isso, valeu mesmo. Nós vamos falar de diques, nós vamos falar de canais de irrigação, represamento de água, exatamente algo que foi criado na pré-história, no Neolítico, e continuou se desenvolvendo ainda em outros tempos, na Antiguidade, e até hoje se fala sobre essas tecnologias e novas tecnologias para o represamento de água e seus canais de irrigação para atender às necessidades do ser humano. Então veja bem, durante a pré-história, né, nós estamos falando agora do Neolítico, quando o homem desenvolveu várias tecnologias, como a idade dos metais, confeccionando ali inclusive armamentos e ferramentas para arar o solo, para me fugiu a palavra, me desculpe, isso acontece, né? Mas não vou cortar o vídeo. A foice, né, para o plantio, ou seja, para a colheita, a enxada para arar, né, fazer o plantio, afofar a terra, o arado, tudo isso começou a ser criado e a gente pode colocar isso como tecnologias. Mas a tecnologia que eu quero falar de hoje está ligada à água. Então vamos lá. Eu quero falar sobre diques. E o que são exatamente os diques? Diques são represas, né? Represamento de água. Um dos Países Baixos, né? A Holanda, é clássico, né? Quando a gente vai falar sobre esse tema. Por quê? Nós chamamos de Países Baixos porque estão abaixo, né? A Bélgica também está ali abaixo do nível do mar. Então, a Holanda, que tem boa parte do seu território abaixo do nível do mar, ela criou, né, dentro do mar, né, um canal, ou seja, foi colocando pedras, terra, e aí foi separando uma parte dessa porção de água do oceano. Mais ou menos, você tem uma noção que a gente não está falando de pouca coisa, 6.000 km². Né? Hoje a Holanda tem suas terras abaixo do nível do mar.
Bom, e aí eles criando esse canal, eles vão separar uma parte dessas águas. A outra parte que ficou separada, que está ligada à porção da terra seca, eles vão retirar essa água, vão bombear essa água, e ali vão ter mais uma nova porção de terra seca. E com isso eles puderam fazer, né, ter outras áreas de plantio e moradia. E se esses diques se romperem, né, milhares de pessoas na Holanda vão estar com suas casas aí, todas elas alagadas, porque eles estão abaixo do nível do mar. Então são tecnologias essas na Holanda, começaram a ser desenvolvidas lá no século XIII, ainda na Idade Média, né? Mas nós vamos falar disso na pré-história, ou melhor dizendo, lá no Neolítico, na Antiguidade também. Os egípcios desenvolveram essa técnica. Vamos falar mais da Antiguidade, né? Porque se eu citar sobre os egípcios, né? Porque já havia inventado a escrita, e nós sabemos que para divisão da história, a gente pega pré-história antes da escrita e história após a escrita. Mas esse tempo, ele é uma invenção humana, então ele não é necessariamente absoluto, tá? Então isso fica bem claro para nós. Então quando o homem desenvolveu essas tecnologias, ainda no Neolítico, pois ele havia descoberto a agricultura, aí nós chamamos desse período de Neolítico, passou a ter moradia fixa. Quando ele desenvolve essas moradias fixas, ele vai construir algumas casas, que estão próximo de quê? Próximo aos rios. Então eles constroem essas casas de palafita, tá dando para ver aí, né? Então as palafitas são estacas fincadas ao solo, e com isso eles constroem a sua moradia em cima dessas estacas. E quando vem a cheia do rio, né, aqui nós temos o rio, essas áreas fora do leito do rio vão ser todas elas, né, sofrer a enchente, ou seja, vão ser ocupadas por águas, e as casas dessas pessoas na aldeia não vão ser atingidas, pois elas foram construídas, né, acima do solo, em cima de palafitas. No Brasil é comum a gente encontrar esse tipo de moradia, mais para a região do norte do nosso país, no Maranhão, no Amazonas, Mato Grosso, outras regiões, até em Minas também vamos encontrar, mas não é tão comum quando a gente faz as nossas viagens pelo interior de Minas, tá? Mas no norte é mais comum a gente encontrar. A gente sabe também que eles estão próximos dos rios. Por quê? Porque o homem depende da água, né, para ele sobreviver. E a partir do momento que ele vai desenvolver uma lavoura, que ele vai fazer o plantio, ele precisa dessa água para irrigar o solo, né, ou para irrigar, molhar o seu plantio. Os animais também dependem dessa água, então eles vão estar próximos também a esses rios. Com isso, é uma fonte de alimento para o homem também poder caçar. Então, esclarecendo, o que é o dique? Dique é represamento de água. Então, se eles querem, né, impedir que essas águas cheguem aqui, cria-se um dique aqui para impedir que as águas cheguem. Então, o rio vai transbordar, e a partir dessa área aqui, por exemplo, pode ser criado um dique, a água não chega até essa região, né? Represamento, como o próprio nome diz, é represa, ou seja, você vai reter água em um determinado lugar. Os egípcios, eles construíram diques, né, em torno ali do rio Nilo, e eles eram muito bons nessa engenharia, né, da antiguidade. Então, há registros ali de ter 900 quilômetros de diques contínuos, né, para represamento da água do rio Nilo, que enche, né, ou seja, ele tem uma cheia todo ano, né, então ele tem um período da cheia, fica em 3, 4 meses sobre esse período de cheia. Então é muito volume de água. A gente vai falar disso quando a gente estiver estudando o Egito especificamente. E ali eles criaram esses diques para impedir que a água chegasse em determinado lugar, ou para represar a água em determinados lugares. E esse represamento era importante por quê? Para levar água e manter essa água em regiões mais distantes do rio. Outro esquema que eu montei, eu quero falar para vocês, são os canais de irrigação. Tá aqui, ó, nós temos o rio, perfeito,
a aldeia. Essa aldeia agora ela está o quê? Bem distante do rio. Então, eles que precisam da água para irrigar o seu plantio, ou seja, a sua agricultura, eles criaram canais de irrigação. Esse canal aqui é uma vala que se abre no chão, correto? Para fazer tipo um córrego. Então, eles abrem essa vala no chão, né, ligando ela ao rio, e essa água vai escoar por esse canal, levando até onde eles desejam. É claro que seguindo o caimento do solo, né? Então eles vão levar essa água até regiões mais distantes do rio. Com isso, a aldeia não precisa nem construir suas moradias de palafita, porque na cheia do rio essa água não chega a essa região. Mas eles têm água constante o ano todo por causa do rio. Aí eles fazem o plantio, garante a sobrevivência deles, porque eles também precisam de beber. Animais vão se aproximar aqui do plantio, né, desse canal também para beber dessa água. Com isso, essa aproximação com o ser humano, logo eles também vão fazer a domesticação desses animais. Perfeito? Então, tá entendido o que é um canal de irrigação? Isso aqui é um canal de irrigação, levando água para regiões mais distantes do rio. Com isso, eles irrigam o solo e podem então fazer o plantio necessário. Bom, então é isso, né, galera? Eu queria falar sobre essas tecnologias da pré-história e da antiguidade. E isso é um complemento da nossa aula do Microsoft Teams, nas lives que nós temos a partir dessa segunda-feira passada. Isso vai ser uma rotina para nós, né? Essas lives, né? Algumas aulas eu vou gravar, e aqui eu vou continuar postando tanto as aulas que são gravadas lá, como essas aulas que eu estou gravando aqui. Então, para enriquecer e a gente continuar trazendo conhecimento para as nossas turmas. Um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na live aí do Microsoft Teams, da plataforma do colégio, tá? Um beijo no coração, um abraço, tchau!